Olá, meus amigos, tudo bem? Então vamos retomar aí, nós estamos estudando a imputabilidade, vamos retomar o estudo desse elemento estrutural da culpabilidade e agora a ideia é a gente dar uma olhada aí nos sistemas de imputabilidade. Nós vamos ver que existem 3 sistemas, né? O biológico, o psicológico e o biopsicológico. Vamos analisar cada um deles e entender qual deles o Brasil adotou, né? Entender qual deles aí, perdão que a garganta deu uma pegada aqui, qual deles o Brasil adotou. Legal? Então vou passar para a lousa para vocês visualizarem aí melhor. Sistemas de inimputabilidade. Sistemas biológico, psicológico e biopsicológico. Ou seja, isso aqui a doutrina criou esses 3 sistemas para explicar, justificar aí a aferição da inimputabilidade. Então, o primeiro deles, que é o conceito biológico, é um conceito objetivo, né? Então ele vai levar em conta simplesmente o desenvolvimento mental da pessoa, né? Ou seja, ele vai ver o seguinte: o indivíduo tem alguma doença mental e qual é a idade dele? Ponto, né? Então, basicamente, esse sistema ele vai se basear pelo estudo biológico do desenvolvimento humano, tá? O estudo biológico do desenvolvimento humano. Nós não podemos negar a biologia. Somos seres biológicos. Nós seguimos um curso, nós seguimos uma programação genética, inclusive nos nossos instintos, e obviamente que a maturação cerebral, a maturação das linhas sinápticas, ela tem um tempo para acontecer, tá? Então, quando a gente fala em biologia, nós estamos falando do aspecto mais objetivo, né? Então, a biologia ela entende que um ser humano ele vai nascer ali, o cérebro está completamente imaturo, não é isso que eu queria dizer, mas ele está incompleto, na verdade, as redes sinápticas vão se formando ao longo do desenvolvimento e hoje a neurociência indica que o cérebro de um ser humano ele está completo, maturado aos 25 anos. Olha que interessante como nós somos seres que nascemos bastante incompletos, né? Quando você olha para a natureza, você vê o parto de uma girafa, de um bezerrinho e tal, ele ploft, cai no chão, alguns minutos ou segundos ele já fica em pé e já sai caminhando ali, né? A gente leva tempo para aprender a andar, falar, se comunicar. E às vezes leva uma vida inteira e não aprende certas coisas, né? Então a biologia ela é um critério muito importante aí, porque ela vai indicar tanto por meio da idade ou por meio de enfermidades se o indivíduo podia ser imputável, né? Então olha só, idade, desenvolvimento mental incompleto ou retardado ou algum tipo de doença mental, né? Então a gente usa a palavra louco, que é uma palavra aí colocada dentro da medicina legal, né? Então o indivíduo que tem algum tipo de enfermidade mental, né? Então ainda que no momento, ainda que ele pudesse ter uma enfermidade, mas no momento da ação ele tem ali a lucidez, né? Se ele tem conhecimento, se ele consegue compreender o caráter ilícito do fato, ele vai ser responsabilizado, né? Ele vai ser responsabilizado e obviamente que isso é aferido pelo laudo pericial. Esse critério, segundo a doutrina, a crítica a ele, é que ele dá um peso muito grande para o perito, né? Então o perito vai lá e ele é o senhor da razão ali, olha, biologia está dizendo isso, ciência, né? Então tá aqui, acredita, ponto final, né? Então ele usa ali, ele dá muito poder à visão pericial, né? E aí o segundo critério, que é o critério psicológico, aí ele é oposto, né? Porque ele é completamente subjetivo, né? Ele é o oposto do biológico. Ele vai, na verdade, aferir aí a capacidade de autodeterminação do indivíduo, independentemente da idade dele, independentemente de algum tipo necessário de enfermidade. O que se vai verificar é que
ali ao tempo da ação ou da omissão, ele não conseguia compreender, independentemente se ele tinha idade ou se até então ele não demonstrava nenhum tipo de enfermidade mental. Então esse é o conceito psicológico. O perigo dele é que ele é muito aberto, né? Ao contrário do biológico, que é estanque, né? Dá muito poderes ali ao perito. O psicológico acaba sendo aberto demais. Por isso, a gente vem aqui para o biopsicológico, né? Que é o, em regra, adotado no nosso Código Penal. Olha só, ele corresponde à fusão dos outros dois critérios, né? Ou seja, ele vai analisar a questão biológica, né? A questão do desenvolvimento biológico do indivíduo e vai associar isso à capacidade ou incapacidade de autodeterminação. Então, olha só o que eu coloco aqui para vocês. Considera inimputável aquele que, em razão de sua condição mental, era, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, capacidade de entendimento, ou de determinar-se, de acordo com esse entendimento, a autodeterminação. Então aqui, ó, nós vamos conjugar aí a visão do perito com a capacidade de observação e análise crítica do magistrado, e até mesmo, muitas vezes, buscando amparo aí em peritos psiquiatras, efetivamente, né? Então, olha só, para o conceito biopsicológico, a presunção de imputabilidade, como eu já havia dito a vocês, ela é relativa. Por quê? Porque ela pode ser afastada, né, por uma questão biológica ou uma questão psicológica, né? Eu posso ter um indivíduo com 20 anos que ele apresenta algum tipo de enfermidade mental, algum tipo de atraso, de retardo, né? E naquele momento ele não conseguia compreender o que estava fazendo, tá? Então assim, ó, olha só, isso aqui é importante. Todos no Brasil, a partir dos 18 anos, todos são imputáveis. Ou seja, presume-se que esse indivíduo tem capacidade de compreensão do que está fazendo. Todos. Só que essa presunção ela é relativa. Porque se houver uma aferição pericial no sentido contrário, indicando que esse indivíduo, na verdade, não conseguia compreender o que estava fazendo, mesmo maior de 18 anos, ele será considerado inimputável ou semi, e a sua culpabilidade será afastada. Então, olha só, o Brasil, em regra, adota o critério biopsicológico e, excepcionalmente, o biológico. Então, quando a gente olha para o 26, né, eu já fiz a leitura com vocês desse artigo, olha só, a gente pode identificar o aspecto biológico e o aspecto psicológico, né? A gente consegue aí visualizar os dois dentro do artigo 26, né? Então, quando fala ali, ó, da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, perdão, esse é um conceito biológico, e aí vem o conceito psicológico, que é a capacidade de autodeterminação. Nós temos a exceção no Brasil, que adota simplesmente o critério biológico, que é o artigo 27 do Código Penal, quando ele passa uma régua e diz o seguinte: quem tem menos de 18 anos não é imputável. Mais adiante eu vou falar disso com vocês e nós vamos ver como essa regra ela traz aí alguns questionamentos, né? Mas por hora, o que vocês devem guardar é que o Brasil considera como regra o biopsicológico e como exceção o biológico, né, no artigo 27 do Código Penal e também no artigo 228 da Constituição da República Federativa do Brasil. Certinho, doutores? Então vamos fechar aqui. E aí nós vamos partir para as hipóteses de inimputabilidade. Só molhar o bico aqui. Hipóteses de inimputabilidade, ou seja, quais são as situações que afastam a imputabilidade? Em quais situações a imputabilidade é afastada? E nós vamos estudar aqui 4 possibilidades. Em razão de anomalia psíquica, em razão da idade, em razão da emoção e paixão e em razão da embriaguez. Hoje nós vamos nos dedicar a essas 2 primeiras.
Na próxima aula, nós vamos ver essas duas, porque elas são mais densas e demandam aí mais tempo para a gente analisar, tá? Para a aula não ficar muito cansativa, muito densa, né? Porque uma coisa a gente está na sala de aula, tem interrupção, tem questionamento, e aí a aula flui de uma outra maneira. Aqui, o tempo todo de explanação é na veia, e aí isso acaba fazendo com que possa ficar mais cansativa, por isso que a gente interrompe e o tempo líquido é um pouco menor, né? Então vamos dar uma olhada na anomalia psíquica, né? Ou seja, hipótese de se afastar a imputabilidade, o inimputável é aquele que não é imputável. O inimputável é aquele que não é imputável. Logo, ele não tem o quê? As condições de entender o caráter ilícito do fato, de se determinar de acordo com esse entendimento. Ele não tem capacidade de compreensão e de autodeterminação. Por isso, ele não tem imputabilidade. E se ele não tem imputabilidade, ele não vai ter o quê? Culpabilidade, doutores. E se não tem culpabilidade, nós não temos crime, tá? Então vamos analisar aqui o primeiro aspecto, que é a inimputabilidade em razão de anomalia psíquica, tá? Inimputabilidade em razão de anomalia psíquica. Onde que isso está previsto? Olha lá, no sistema, aliás, no artigo 26, que contempla o sistema biopsicológico. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Então, quando a gente fala aqui de enfermidade mental, de anomalia psíquica, nós vamos pensar no critério biopsicológico posto no artigo 26. Então não basta ser louco, né, como se fala aí coloquialmente. Não basta apresentar uma enfermidade mental. Ele tem que, no tempo da ação e da omissão, não ter condições de autodeterminação, tá? Então vamos analisar cada aspecto deste aqui, ó. O que é a doença mental, né? Que se fala aí como doença mental, né? Olha só. Deve ser tomada em sua maior amplitude e abrangência, isto é, qualquer enfermidade que venha a debilitar as funções psíquicas do agente, inclusive a toxicomania, né? O indivíduo, o toxicômano, né? O indivíduo que pode ser levado a uma enfermidade mental em razão aí de consumo de substâncias entorpecentes, né? Vem aqui para mim. Alguém já viu, teve a infelicidade de ver, por exemplo, um viciado em crack, como esse indivíduo se torna um zumbi, né? Então, evidentemente que essas causas de dependência, né, de substâncias entorpecentes, elas podem levar o indivíduo, veja, eu vou falar da embriaguez, nós vamos ver isso mais adiante, mas aqui eu só estou dando um chamego que o toxicômano, né, aquele viciado profundo, aquele indivíduo que é doente, né, ele pode ser classificado como um doente em relação à droga, ele neste plano ele é entendido como alguém que não tem a capacidade biopsicológica de forma permanente. A enfermidade, a rigidez mental dele está abalada, tá? Então vou voltar para a lousa grande. Olha lá. A doença pode ser permanente ou transitória. Então, é possível sim que o indivíduo, em razão de uma febre, de um delírio, né, que é uma condição, uma infecção, alguém com algum tipo de infecção, pode ser levado aí ao tipo de delírio, de febre, né, e aí sim praticar algum crime, né? Agora, essa situação de delírio, de febre, ela tem que ser verificada ao tempo da ação e da omissão. É ali que a gente vai aferir a capacidade do indivíduo de compreender. Tá? Então, o que importa é que essa limitação de entendimento, né, ela seja causada aí por aspectos físicos do indivíduo. Tá? Causadas por aspectos físicos do indivíduo, como surto tifoide e delírios, por exemplo, decorrentes de uma pneumonia. Isso pode acontecer, tá?
isso pode acontecer. E os intervalos de lucidez? Bom, se ele tinha intervalo de lucidez, né? Se ele podia compreender o que ele estava fazendo ao tempo da ação ou da omissão, nós não vamos, nesse caso, poder falar em imputabilidade. Tá? Então, é possível sim, a literatura médica reconhece a possibilidade de que alguém, ainda que enfermo mental, possa ter esses lapsos de lucidez e praticar algum crime. E aí, nesse caso, se ao tempo da ação ou omissão ele entendia, ele vai ser considerado imputável, ou seja, ele vai responder criminalmente. Tá? Olha só, desenvolvimento mental incompleto. Aquele que ainda não concluiu, né, não atingiu a maturidade psíquica, né? E aí a gente olha e no Brasil é o menor de 18 anos, por força do artigo 227 da Constituição e artigo 27 do Código Penal, e os índios não integrados. Aí o indígena ele tem toda uma legislação, mas não é qualquer indígena, é o indígena não integrado, né? Olha lá, o índio selvagem, né? Então aí tem toda uma questão, o índio não integrado, né? A gente vai ter que aferir de fato se ele não tinha capacidade de compreensão, né? Alguns doutrinadores insistem em dizer que o índio, de modo geral, ele é considerado imputável ou até mesmo imputável em certas situações, mas que a exclusão da ilicitude seria ou pelo potencial consenso da ilicitude ou pela inexigibilidade de conduta diversa, tá? Mas o índio é uma questão sensível, né? Em geral, tem que se avaliar se ele tinha capacidade de compreender, porque hoje muitos índios estão integrados aí à sociedade e agem em plena capacidade de entendimento. Desenvolvimento mental retardado, né? Desenvolvimento mental retardado, aquele que não se compatibiliza com a fase que o adulto está. Nós sabemos e nós observamos que tem pessoas, vejam, elas não têm uma enfermidade plena, tá? Então vem aqui para mim, ó. Elas não têm uma enfermidade plena, mas elas têm algum tipo de limitação, ou seja, a formação do cérebro do indivíduo, por N razões, e hoje a ciência que eu digo, a medicina explica isso, né? Existem várias patologias que levam o indivíduo a ter um descompasso entre a idade física dele, o aspecto externo dele, né? Entre aquilo que ele exterioriza, né? Com a idade mental. Então, às vezes, é um indivíduo de 20, 30 anos, mas você vai aferir a idade mental dele, ele é um adolescente ou até mesmo uma criança. Tá? Então, é nesse sentido aqui que eu estou falando do retardo mental. Né? Então, é uma condição do indivíduo que vai prejudicar aí a sua capacidade cognitiva e há um descompasso entre a formação do corpo, né? O externo dele e a mente. Ok? Olha lá, espécies de retardo mental aqui, como, né, as oligofrenias, como a idiotice. Muita gente fala, seu idiota, seu imbecil, né? Enfim, isso é usado como xingamento, mas são termos técnicos da psiquiatria, né? O idiota, a imbecilidade, são facetas aí de enfermidades mentais. Também pode-se considerar o surdo-mudo. No caso do surdo-mudo, né, não é automático, não é porque o indivíduo é surdo-mudo que necessariamente ele vai ser considerado inimputável. O perito vai ter que aferir qual era a limitação desse indivíduo, porque a grande maioria dos surdos-mudos eles conseguem se comunicar, eles conseguem compreender, eles têm uma vida ativa muito plena, muito saudável, entre aspas, não fosse a enfermidade aí, né, da surdez e da sua incapacidade de articulação de palavras, né? Mas tudo isso tem que ser verificado por perícia para entender se ao tempo da ação ele realmente não conseguia compreender o que estava fazendo, tá? Olha só, perícia médica. Então nós temos aí o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado. Como nós vimos aqui, são coisas diferentes. Então, aqui vai haver um laudo médico que vai usar o critério biológico para aferir essas anomalias mentais aí, seja o desenvolvimento mental incompleto, seja
o aspecto do desenvolvimento mental retardado, né? Ele vai ter aí um atraso, um descompasso entre a sua idade física e a idade mental. Olha só. Claro que o magistrado, né, quem vai julgar, vai se amparar no laudo biológico. Lembrando que o médico, aliás, o juiz, ele nunca está adstrito a laudo nenhum. Isso é chamado de livre convencimento motivado. O juiz pode sim ignorar o laudo desde que ele fundamente por que ele está fazendo isso. Tá? Então, o laudo é um meio legal, né, de comprovação aí da anomalia, da anomalia psíquica, né, do desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Olha só o que eu acabei de dizer para vocês. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. O nome disso é o princípio do livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado, né? Então ele até pode deixar de lado o laudo ou então determinar outro. E se ele resolver deixar o laudo de lado, ele vai ter que ter um baita de um argumento, né? Em geral, os juízes não fazem isso porque é um aspecto muito técnico, né? Então, normalmente, se o juiz pega um laudo, ele não se considera satisfeito, acha que o laudo foi mal feito e tal, ele pode determinar um novo exame pericial, tá? Então, olha só, consequências ou efeitos da inimputabilidade nesse aspecto, né? Olha só, no caso do menor de 18 anos, ele vai sujeitar ao ECA, né, uma legislação especial. No caso dos demais inimputáveis, o que vai acontecer, doutores? Vai haver uma absolvição imprópria. No caso do menor de 18 anos, ele vai responder por ato infracional no ECA, só que no caso dos demais inimputáveis, aí sim ele vai ser processado, etc, etc, e o juiz vai reconhecer que é uma causa de absolvição. Olha só, artigo 386, inciso 6, né, quando reconhece a ausência de culpabilidade e a providência, sentença de absolvição, o juiz aplicar medida de segurança, que é o que se aplica à pessoa quando ela tem uma enfermidade mental. Ela não vai para a cadeia, ela vai ser tratada, né? Ela vai ser tratada. E esse é o questionamento que se faz, né? Para os bipartites, eles dizem que crime é só fato típico e ilícito. A culpabilidade não entra nessa história, né? Se ela não entra na história, se fato típico e ilícito já basta para dizer que é crime, então por que o indivíduo é absolvido? Né? Olha uma pergunta boa aí que eu deixo no ar. Absolvição é quando não está caracterizado o crime. Então é chamada de absolvição imprópria, porque o indivíduo reconhece que ele não praticou crime, mas que ele tem periculosidade em razão da enfermidade mental e é imposta a ele uma medida de segurança, tá? Uma medida de segurança. Então, a gente vai trocar a aferição de capacidade de compreensão por aferir a periculosidade do indivíduo, por ele ser perigoso para a sociedade, ainda que não tenha compreensão, ele vai para uma instituição de tratamento psiquiátrico, tá? Ele fica internado lá. Beleza? Mas isso vocês vão estudar com bastante profundidade no estudo da punibilidade, né? Na aplicação da pena é que se estuda isso. Legal? E aqui a semi-imputabilidade, né? Que eu vou deixar aí para o próximo bloco, porque nós batemos aí os 20 minutos. Até já, pessoal!